Olá, minhas amigas e meus amigos, muita paz a todos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da obra Coragem, de Chico Xavier. Passamos alguns dias sem novos vídeos, mas estamos retomando o nosso estudo depois de uma semana muito atarefada e também de um final de semana em que fomos todos convidados a nos aproximar de Jesus, a fazer Ele ressurgir em nossas vidas e a reforçar a nossa fé, a nossa concepção, a nossa consciência, a nossa convicção de que Ele continua conosco, que Ele venceu a morte e continua sendo o nosso pastor, nos conduzindo e nos ajudando a ter forças para seguir adiante com alegria, com fé e com esperança. E hoje nós vamos abordar um tema que está presente em alguma medida na vida de todos nós, que é a crítica. Como é que nós enfrentamos a crítica direcionada a nós? Nós podemos enfrentar a crítica, assimilar a crítica que é direcionada a alguém que me é próximo, alguém que me é caro, a alguma pessoa que exerce algum papel e que eu tenho uma admiração e que aí eu posso me incomodar quando as pessoas criticam, mas em relação a cada um a si mesmo. Como é que eu assimilo as críticas que me são direcionadas? A crítica, ela em si não é negativa, ela é uma avaliação, ela é aquela atividade pela qual a pessoa expõe a sua avaliação sobre determinada situação, sobre determinado fazer, sobre determinado comportamento, sobre determinado trabalho. Então, ela em si é importante para o nosso aprimoramento, para que nós tenhamos até uma consciência daquilo que estamos fazendo. Então, vejamos aí, existe a crítica literária, a crítica artística, a crítica científica, que não é, apesar do tema, do termo, muitas vezes ter uma utilização pejorativa de crítica, ela em si é neutra, é avaliação. Então, essa crítica em que a pessoa que expõe, ela não está intencionada, ela não tem o objetivo de ferir, de ofender a honra, a imagem, a capacidade da pessoa que é objeto da crítica, então ela é positiva. É claro que existe uma habilidade muito grande para se conseguir dizer o que se pretende, o que é necessário, de uma maneira em que a outra pessoa não receba bem. E muitas vezes você faz da forma correta, da forma certinha, modulando, com todo respeito, dentro daquilo que é sua tarefa, e ainda assim a pessoa não assimila bem. E aí é uma questão mesmo da pessoal, a pessoa que ela precisa trabalhar os seus fantasmas interiores, os seus medos, o seu orgulho exacerbado, a sua vaidade, para saber ouvir críticas, né? Ouvir uma avaliação que não é exatamente aquilo que ela esperava. Mas existe também aquela crítica que é uma ofensa velada de eu só estou fazendo isso para ajudar, eu só quero auxiliar, é para o seu bem, e no fundo a pessoa quer, na realidade, pisotear, ela quer ofender, ela quer machucar. Às vezes até diz algo que tenha um quê de verdade, às vezes muita verdade, mas a energia é de ofensa. Quando uma pessoa que tem autoridade moral, porque está tendo, ela tem reverbera nela, ela tem coerência, ela fala o que se esforça para fazer, ela não tenta parecer mais do que ela não se coloca no local inadequado. Quando alguém que é sincero, verdadeiro, coerente, estando num papel que exige fazer uma avaliação, ou quando nós pedimos avaliação, e essa pessoa nos é sincera e fala algo que nós mesmos interpretamos como negativo sobre nós, se essa pessoa não tiver energia de ofensa, de mal querer, nós ficamos fica envergonhado consigo mesmo, por aquele espelho de realidade que nos é mostrado, mas a gente não fica zangado com outra pessoa. Mas quando aquela pessoa ela não tem autoridade moral, ou seja, ela está falando de você, mas ela faz algo igual ou pior,
e ela tem uma energia de crítica, de superioridade, ela pode até estar dizendo a verdade, mas você fica chateado com a pessoa. Porque você não admite que aquela pessoa que não tem aquela autoridade, que também tem os seus equívocos, esteja criticando. Então vejam que existe aí uma complexidade de possibilidades. Mas quanto à nossa postura diante da crítica que nos é direcionada, este é um âmbito nosso. A pessoa pode lançar o que ela quiser e eu tenho que desenvolver a minha capacidade de bem assimilar, de bem aproveitar. Seja a crítica positiva, aquela que a pessoa faz uma avaliação sincera, verdadeira para nos ajudar ou para atender uma solicitação nossa, seja a crítica que é uma ofensa velada. E aí a nossa abordagem tem como referência o capítulo 12 do livro Coragem, de Chico Xavier, e é uma mensagem de Emmanuel, que ele colocou como título Crítica e Nós. Então nos diz Emmanuel: diante da tarefa que te se reserva, no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem no campo da crítica. Entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço em virtude daquilo que os outros possam dizer. Olha, respeitar o que o outro diz, assimilar, mas também não nos permitir paralisar a nossa atividade porque recebemos uma crítica negativa. Guardar a consciência tranquila e seguir adiante. Escapam da crítica exclusivamente as obras que nunca saem de plano, a maneira da música que não atrai a atenção de ninguém quando não se retira da pauta. Então, olha, só não vai ser objeto de crítica aquela obra que não se concretiza, que fica só na imaginação, que fica só no papel. A partir do momento em que nós nos colocamos em ação para qualquer atividade, pode ter certeza, as críticas virão. Viver a própria tarefa é realizá-la, é sofrê-la em si. Censores e adversários, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nossa responsabilidade, através das opiniões que emitem. No entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outra espécie. Encargo que nos pertença respira conosco e se nos erige no caminho em alegria, aflição, apoio e vida. Cabe a nós conduzi-lo, executá-lo, aperfeiçoá-lo, revivecê-lo. Muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Ele nos ensina a não termos arrogância, não desmerecermos ou desconsiderarmos a opinião alheia, mas ter em mente que a tarefa de cada um é sua. Você é que vive com ela, você que é o responsável por ela. Então, as avaliações exteriores, elas são elementos que vão nos ajudar a ver a realidade, a aumentar a nossa resistência, a desenvolver a indulgência, o perdão, tanto do lado de nos auxiliar em nosso trabalho, porque a pessoa pode realmente estar dizendo coisas interessantes que vão nos ajudar a construir algo melhor, edificar, como, embora a pessoa faça crítica vazia para nos ofender, nos ajudar a ter resistência, a ter a nossa autonomia. Nós todos estamos juntos, precisamos uns dos outros, mas temos que ter a nossa cota de autonomia naquilo que nos compete. Então ele fala, e tem pessoas, essas pessoas, as pessoas que são críticas, contumazes, né, de forma reiterada, que tudo que o outro faz sempre tem uma falha, que se não for do meu jeito,
não serve, que quando vão trabalhar em equipe é aquela, né, a equipe, então a pessoa que é o sempre vai dizer como é, sempre é do jeito dela que é certo. Então, o jeito dos outros fazerem nunca é só um jeito diferente, é um jeito ruim ou inferior. Então, essas pessoas, elas são pessoas vaidosas, orgulhosas e inseguras, quase sempre. Precisam de ter seguidores, precisam ter súditos, precisam ter continuadores da mesma forma, no mesmo modelo, por séculos e séculos. Contribuem muito, mas também são escravas da sua forma de ser. São encarceradas de si mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade. Então nós devemos respeitar, nós devemos ter tolerância, nós devemos extrair o que tem de bom, como nos disse o apóstolo Paulo, retende o que é bom. Então nem tudo me compete. Então a gente tem que fazer a separação, distinguir. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito, os espíritos superiores já trazem ali a sua perfeição relativa, né, os espíritos puros. Mas assim, nós aqui encarnados, ninguém é perfeito. Tem aqueles mais evoluídos, os mais esforçados. Então, em tudo que o mundo nos oferece, nós precisamos ter essa capacidade de distinção e reter o que é bom. E o que não é bom a gente dispensa, a gente agradece, sempre com educação, sempre com respeito, sempre com tolerância, sempre com o perdão quando necessário. E conclui Emmanuel: sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo, estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com a obrigação de melhorarmos-nos, a fim de que cada um possa servir sempre mais na edificação da felicidade de todos com aquilo que é e com aquilo que tem. Então a gente dá o que tem, cada um é o que é, mas todos nós temos a obrigação de nos melhorarmos, para sermos melhores, para servirmos melhor ao mundo, ao outro, ao próximo, respeitando cada qual respeitando a forma de ver da outra pessoa. E saiamos da ilusão de não recebermos críticas. Basta que nos dispusemos, basta que nós tenhamos a iniciativa, a disposição para trabalhar, para servir, vai ver que vai ter crítica. A pessoa vai dizer, fulano está fazendo isso porque é vaidoso, fulano está falando isso porque é orgulhoso, está falando isso porque quer aquilo, porque tem um interesse subjacente. Então a pessoa sempre vai olhar, pode até ter razão, pode até estar certo, mas vamos respeitar a construção de cada um. Nós vamos nos deparar todos com a nossa realidade. Nós precisamos nos conhecer, desenvolver o nosso processo de autoconhecimento para, inclusive, entender qual é o movimento íntimo que me leva a fazer isso, que me leva a fazer aquilo. Tem gente que faz a caridade por culpa, então quer compensar. Tem gente que faz a caridade por vaidade, porque quer receber do mundo o reconhecimento, os elogios. Tem gente que faz caridade porque já desenvolveu essa capacidade de amor ao próximo. Mesmo aquele que não seja o próximo da sua família, mas aquele necessitado do mundo. Então são vários motivos interiores, mas a caridade é sempre positiva. E se nós a fizermos, nós vamos evoluir dos interesses egoísticos iniciais que nos movimentaram para, no contato com o outro, com a necessidade, com a individualidade de cada um, com a subjetividade, nós vamos desenvolver esse prazer de estar com o outro, de ouvir o outro, de buscar ser útil na construção de cada um e assim também aprender com cada ser humano. Ninguém neste mundo deixará de ser alvo de críticas enquanto este mundo não for um mundo feliz. Ainda em planeta de regeneração vai haver crítica. Ainda em planeta superior ainda vão ter algum resquício ali, porque nem todo mundo estará no mesmo nível. Só quando nós alcançarmos a condição de planeta feliz, de planeta ali celeste divino, é que só o bem vigorará, em que todos conseguiremos nos relacionar sabendo da verdadeira intenção do outro, porque isso vai ser luz a resplandecer de cada um. Enquanto isso não acontecer,
tenhamos a consciência de que as críticas vão existir, mas que não sejamos nós aqueles os críticos contumazes, que quando criticamos estamos denunciando quem nós somos. O que nós avaliamos do outro nem sempre é verdade. Quem nos ouve pode até dizer que acredita, mas lá intimamente ela está avaliando. Tem aquele ditado, quando Pedro fala de João, a gente sabe mais de Pedro do que de João. Porque Pedro pode ter uma ideia equivocada de João, ou pode estar mentindo, mas ao falar, a gente sabe que é um maledicente. A não ser que seja numa situação em que seja por dever de ofício, num trabalho em que seja levado, que quase que isso é a menor parte. Então, quando nós começamos a nos mostrar como críticos do trabalho alheio, das iniciativas do outro, nós denunciamos quem somos. Muitas vezes invejosos, inseguros, nós ciumentos, orgulhosos, vaidosos, e eu estou me incluindo nesse contexto. Estou falando genericamente, claro, cada um pode fazer a sua avaliação e buscar aí o que pode servir para o autoconhecimento. Nós precisamos desenvolver o nosso autoconhecimento. E só para termos uma ideia clara de que ninguém está isento de crítica, vamos lembrar de Jesus. Jesus, espírito puro, no topo da evolução, pelo menos de um momento evolutivo que nós conhecemos. Espírito integrado a Deus, espírito que não precisava vir à carne, não precisava, já passou disso no processo evolutivo, que não precisava passar por dores, dissabores, nada disso. Veio única e exclusivamente para nos amar e, brilhando no meio de nós, nos mostrar a verdade, nos dar consciência da essência de Deus, que só fez o bem, que só fez ajudar, que jamais entrou em brigas menores, estéreis, que não se perdeu, embora tenha deixado claro os verdadeiros valores que nos deveriam seguir, não se perdeu ali nas questões imediatas do mundo, a insatisfação muito grande do povo judeu com a questão política de Roma, com a questão da sujeição a Roma, que foi o motivo da queda de Judas, foi porque ele queria Jesus um revolucionário violento, que utilizasse do seu poder, do seu verbo, do seu poder de contagiar as pessoas para que formasse ali uma espécie de exército judeu. Então, Judas foi um homem ali do mundo e que não compreendeu o papel de Jesus de modificação pelo amor e pela verdade em si, cada um em si, fazendo o que deve ser feito da melhor maneira possível e não se transformar num censor da vida alheia. E Jesus, sendo esse exemplo maior, o nosso guia e modelo, ele foi profundamente criticado, censurado, ofendido. E como é que ele agiu? Sempre de maneira positiva, compreendendo a nossa limitação. No momento final ali, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão para aqueles que estavam ali tirando a sua vida, que estavam humilhando. Aqueles que uma semana antes o receberam festivamente em Jerusalém e que poucos dias depois estavam ali gritando Barrabás, 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 para libertar um criminoso confesso e cruel em detrimento do amor encarnado. E aí, para nós termos aí um exemplo claro, só um dos exemplos das críticas que Jesus recebia, da incompreensão, vamos aqui à Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas. Essa passagem está em Lucas, em Mateus e em Marcos. Mas em Mateus e em Marcos ela é mais sintética. Em Lucas nós vamos encontrá-la de forma mais detalhada. É o momento em que Jesus vai a Nazaré. Ele já tinha iniciado, já tinha selecionado os seus discípulos, já estava fazendo os milagres. Então ele retorna a Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Por isso Jesus de Nazaré nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. E ele retorna a Nazaré. E está em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14.
e tem aqui o subtítulo Jesus é rejeitado em Nazaré. E o que nos diz o evangelista? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito. Então ele voltou já naquele momento em que estava fazendo aqueles feitos ditos como milagrosos, miraculosos. Já tinha iniciado a sua tarefa ali de evangelização, sua tarefa apostólica, estava com seus seguidores. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ó, cuidado com os elogios. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. E aí, entre aspas, o que Jesus leu. Jesus foi num sábado, o dia consagrado ao Senhor, a uma sinagoga, e teve então ali a oportunidade de fazer a leitura, como era o seu costume. Então, o livro de Isaías, que está lá no Antigo Testamento, e aí está lá aberta uma página, vejamos a leitura que Jesus fez. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos da consciência, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Fecha aspas. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, então ele fez a leitura, devolveu a pessoa, né, e depois sentou-se. E ele começou, na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. Vejam que Jesus faz uma leitura que sugere alguém dizendo que foi enviado por Deus para cumprir aquela tarefa. É um dos textos que remetem ali à vinda do Messias. E então ele senta e fala: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus deu ciência ali que ele era o Messias. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam. Então a primeira impressão, o primeiro movimento foi de elogio, de admiração. Mas depois veio: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então ele deu 2 exemplos aqui já da tradição judaica, da história judaica, de momentos em que o povo passava por sofrimento e os profetas da época não foram intermediários do auxílio, apesar de terem auxiliado estrangeiros. Isso para comprovar o que ele diz, que nenhum profeta é aceito na própria terra. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. E aí vem, ficaram furiosos, estavam elogiando, depois ele disse algo que não agradou, então ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de quê? A fim de atirá-lo
precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Olha que coisa interessante. Jesus vai lá, faz a leitura, todo mundo elogia. Imagine um espírito puro fazendo uma leitura. É a beleza, o magnetismo que era oferecido ali. Então, eles ficaram admirados. Depois alguém começou, mas falando de forma tão bela, não era o filho do carpinteiro? Lá no texto de Marcos e Mateus, fica claro também que eles começaram a questionar Jesus por conta da sua origem, não achando que fosse possível alguém que saiu de Nazaré, que foi criado ali junto com eles, ter agora esse destaque. O que mostrava o quê? A inveja. A inveja. Então eles já estavam duvidando por esse lado. E Jesus então traz um texto ali mostrando que ele já sabia como ele seria tratado, que ele não seria aceito ali e que poderiam pedir provas, mas que o ambiente não oferecia as suas realizações maiores. Então a coisa evolui, ele então é levado para um precipício, queriam jogá-lo abaixo, só que não era a hora ainda. Então diz o texto, Jesus passou por entre eles e saiu, mostrando que Jesus tinha essa capacidade magnética de, como não era o momento ainda ali, não se permitir ser morto naquele momento. Mas o povo da cidade dele teve o intento. E eles tinham saído do templo, veja, de uma sinagoga. Vejam como o fanatismo religioso pode levar a absurdos. Você está ali adorando a Deus no sábado, é feita uma leitura, em determinado momento desagrada e as pessoas, então vamos matá-lo, vamos dar fim. Essa é a passagem bíblica que está na Bíblia. Mas há uma obra magnífica do espírito Humberto de Campos, oferecida através das mãos de Chico Xavier, que tem o título Boa Nova. E no livro Boa Nova temos o capítulo 10, que fala do perdão, que vai rememorar aquela passagem em que Jesus pergunta, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes deve-se perdoar um irmão? 7 vezes? E Jesus diz, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. A gente aprende só a parte sintética, a gente aprende o resumo, mas ali Humberto de Campos vai nos mostrar o contexto. E o contexto partiu justamente desta saída de Jesus de Nazaré, depois que ali não foi aceito e que quiseram matá-lo. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ficaria muito longo, mas o contexto do capítulo inicia justamente quando eles estavam saindo de Nazaré. As pessoas, muitas, começaram a ofender Jesus e os seus seguidores, a chamá-lo de filho de Satanás, que ele era um falsário, isso, aquilo. Os apóstolos, Jesus ficou tranquilo. Os apóstolos ficaram enfurecidos, indignados. Alguns deles entraram em desavenças verbais com aqueles que ofendiam Jesus, quase indo às vias de fato. Os apóstolos amavam Jesus, sabiam quem ele era, as suas intenções, a sua capacidade, então eles ficaram indignados. Mas Jesus ficou sereno. E essa serenidade de Jesus diante de tantas ofensas gerou um incômodo entre os apóstolos, porque eles não entendiam aquilo e quiseram também se justificar por conta da atitude de repelir aquelas ofensas também de forma enérgica. E aí, em determinado momento do capítulo, em que fala da saída de Nazaré com todas aquelas ofensas, que Humberto de Campos vai nos trazer alguns pontos interessantes. E vamos a eles. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos.
Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Mas, olha a postura de Jesus. Ele tudo sabia, tinha consciência de tudo. Mas qual foi? Mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. Porque Jesus ia a pé com os apóstolos, então teve aquele momento na sinagoga, mas teve a viagem de ida, aquele momento, o momento de hostilidade em que quiseram matá-lo e depois a volta. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Ou seja, alguns dias depois, os apóstolos foram buscar esclarecimentos sobre aquele ocorrido, sobre a postura de Jesus e justificando-se eles também em relação às suas ações. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro, com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao Mestre bem-amado. E por isso, Senhor, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Olha, Filipe falou, Senhor, nós percebemos que o Senhor não iria fazer nada. Então nós o defendemos, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. E aí vem Humberto de Campos narrando o estado de Jesus íntimo ao ouvir aquelas coisas. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Está falando das nossas expectativas, muitas vezes, da nossa ilusão diante do que os outros podem nos oferecer. Então tem gente que idolatra uma pessoa, uma figura pública, quando na realidade todos os elementos mostram que aquela pessoa está muito longe daquela condição. Então, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica... Qual é a melhor réplica? Jesus nos disse, num contexto de ofensa, Jesus nos disse, contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. E aí ele segue um texto um pouco maior. Mas avancemos. Mestre, atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Filipe está como a dizer, Senhor, está dizendo isso, mas deixa eu lhe contar uma verdade. A grande maioria do povo que estava ali estava falando mal de você, mal do Senhor. Imaginem que cena triste. Jesus numa sinagoga, com todo o amor, com toda a sua condição, e uma assembleia ouvindo, e a maioria de cochichos, falando mal, criticando, duvidando, censurando, ridiculamente tentando ridicularizá-lo. E aí Filipe, ali quase com mágoa, meio que, não com mágoa de Jesus, mas mágoa ali daquela situação toda, ele quis assim colocar um elemento novo que talvez na visão dele, pueril, Jesus não tivesse ciência. Então disse, quase todos que compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. E aí vem a resposta de Jesus. Não será vaidade, porém,
exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito, interrogou Jesus com energia e serenidade. Vejam que isso é possivelmente aliável. Você está com energia, ou seja, é aquela base segura, aquela pessoa que fala sem ser de forma tíbia, sem ser de forma envergonhada, não. Ele fala com segurança, com energia, mas ao mesmo tempo serenidade, sem cólera, sem desequilíbrio, ele está sereno, senhor de si, falando com energia, com convicção. E continua Jesus, nas ilusões, olha elas, ilusões, ausência de luz, nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Querer sempre ser elogiado é vaidade e você se torna refém dela. Refém disso. Tudo que faz esperando elogio. E também no mundo, com todas as idiosincrasias, as particularidades de cada um, conforme a sua origem, a sua vida, diante de tantas vicissitudes, desejar receber sempre elogios e sempre boa avaliação, nem sempre é algo que gera uma segurança de que nós somos realmente aquilo que estão falando. Porque existe o verniz social, aquela corrupção entre as pessoas em que eu te elogio, você me elogia. Eu falo bem de você, você fala bem de mim. Eu te convido para o aniversário do meu filho, você convida para o meu. Se não me convidar também, da próxima vez eu não convido. Você me dá um presente bom, eu te dou um presente bom. É sempre uma negociação. Sempre aguardando que o outro comprove o seu amor, comprove aquilo que está falando. Então nem sempre é algo positivo. Muitas vezes nós recebemos críticas por estar fazendo bem. E às vezes a pessoa não tendo um fato realmente a ser contestado em relação à nossa ação, nos ataca. Cícero, grande advogado, filósofo romano, orador do século I a.C., ele já dizia que quando alguém, seja num processo ou no convívio social, quando alguém não tem como se defender de um fato que a si é atribuído, porque está lá com evidências, com provas e tal, qual é a postura convencional de todo tempo, em toda a história? É atacar quem disse, atacar, se for no processo, atacar o procurador, o promotor, o juiz que julga. Então eu não consigo me defender disso, tem provas. Então eu vou tentar desqualificar aquela pessoa que está falando isso. Vou desqualificar a testemunha, vou desqualificar o representante ali do Estado que faz às vezes da acusação, vou desqualificar o juiz, e aí todo mundo se esquece das provas. Então, ser elogiado nem sempre é garantia de que aquilo é verdade. E ser criticado muitas vezes é até uma demonstração da sua seriedade, da sua honestidade. Na minha atividade profissional, em alguns momentos eu já fui criticado assim, em peças processuais, as pessoas ofendendo, isso e aquilo e tal, fugindo do limite razoável da boa educação, da ética profissional. E quando eu vejo isso, eu falo, a pessoa perdeu os argumentos. Não tem mais o que falar, não tem como repelir. Então começa a atacar, começa a querer pôr em dúvida a atuação da pessoa. Então a gente extrai do ensino de Jesus isso, e servir a Deus é uma tarefa que vai gerar muita crítica, muita suspeita por parte de alguns, até porque outros mancham realmente, né, a sua atuação, e levam a interpretações equivocadas de todo um contexto. Um médium de cura, por exemplo, que faça algum desaire, algo indevido, em nome de dinheiro, em nome de questões sexuais, ele põe em dúvida
para o público em geral, todos os demais, ainda que todos os demais sejam sérios. Um médium psicógrafo lá, um charlatão que se passa por médium psicógrafo e que começa a fazer cartas familiares, extraindo informações da internet, das redes sociais, põe em dúvida para o público em geral todos os demais. Então, muitas vezes, quando você serve, aquilo vai se impregnando em você, o que os outros fizeram, mas é o preço que nós devemos enfrentar com alegria para servir a causa do bem. Nos disse Jesus, lá nas bem-aventuranças, no finalzinho das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando mentirem, falarem todas as inverdades contra vós por causa de mim. Exultai-vos, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então, se estou recebendo críticas aqui porque estou fazendo uma atividade a serviço do Cristo, semeando as sementes, multiplicando os talentos, cada um pensando consigo que eu já consigo ter e os outros criticam, paciência para os outros. Eu estou fazendo a minha parte. A gente deve pensar assim, sem arrogância, mas também sem escravizar, sem dar ao outro o poder de conduzir a minha vida, conduzir a minha paz. Extraímos da lição evangélica aquele ensinamento: nada nem ninguém valem a minha paz. Não entreguemos a nossa paz para outra pessoa, ela é nossa. Quem nos deu foi o Mestre Jesus. Eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizeis, nem vos atemorizeis. Então vejamos, busquemos essa paz da consciência tranquila, do trabalho feito com a intenção positiva. E os outros, se lamentavelmente não compreenderem, lá na frente, vendo os frutos, eles vão compreender. Mas ainda o diálogo segue, estamos quase aqui no final do diálogo. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Olha que pergunta. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Eu fico lembrando aqui coisas que eu vejo aí nas redes sociais, nas internet, os nossos irmãos que se permitem aí se sujar um pouco, né, entrar nessa questão aí político-partidária inútil, estéril. Não é que você não tenha capacidade de ver, capacidade de se indignar, mas que não se rebaixe e entre nessa discussão estéril. Mas eu vejo alguns irmãos do meio religioso, às vezes espíritas, que aí se permitem ir para esse local e às vezes querem colocar Jesus ali. E cada um, de um lado ou de outro, né, nas polaridades, ficam... Mas Jesus foi isso, Jesus aquilo, e cada um quer se apropriar de Jesus, quer colocar Jesus dentro de uma discussão político-partidária que ele nunca entrou. Sejamos leais, sejamos verdadeiros, respeitemos o Cristo. Respeitemos o Cristo. Então Pedro pergunta: Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Resposta: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Não se perca tempo. Coloquemos a inteligência a serviço do bem. E veja se vale a pena você perder horas ali querendo responder uma pessoa que falou uma coisa. Não perca tempo. E segue. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Olha o perdão trazido para a conversa. Perdoar os nossos ofensores com verdadeira espontaneidade de coração. Lembremos do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E olha, para nós desenvolvermos a energia
de sermos aptos pela justiça divina a sermos perdoados pelas pessoas que nós ofendemos, nós precisamos também desenvolver essa capacidade de perdoar, trazer o perdão como uma possibilidade em nossas vidas, porque é uma via de mão dupla. É indispensável nunca perdermos de vista o próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Repitamos. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E aí mais adiante vem, foi então que Pedro fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente. Jesus, veja que durante todo esse debate, que é maior do que eu estou lendo aqui um resumo, Jesus respondeu-lhe calmamente. Eles todos ali, um triste, outro acabrunhado, outro exasperado. Jesus calmamente responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabemos que é de maneira indefinida. Aqui Jesus resgatou ali a tradição judaica, mas é de maneira indefinida. Então esse perdoar até 70 vezes 7 foi dentro de todo esse contexto que surgiu da ida de Jesus a Nazaré, da hostilidade que lá ele enfrentou, da tentativa que houve de matá-lo, das ofensas que fizeram contra ele, em que os apóstolos buscaram defendê-lo energicamente com as palavras e quase entrando em vias de fato, o capítulo fala isso. E depois, quando os apóstolos foram questionar, porque perceberam que Jesus não se exasperou com aquilo, nem aprovou a atitude deles, permaneceu em silêncio, eles foram perguntar. E Jesus falou: trabalhe, não perca tempo e perdoe. Trabalhe, não perca tempo com as inferioridades dos outros e perdoe. Ajude com o seu trabalho. Então, neste capítulo, a crítica em nós existe muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Nós devemos viver com a crítica, assimilá-la, vivenciar aquele desgaste, aquela coisa interior que muitas vezes nos incomoda, mas converter em algo positivo. Se a crítica é justa, busquemos nos melhorar. Não importa se a pessoa lançou verdades querendo nos ofender. Se é justa, ela está nos auxiliando. Nos auxilia ao mesmo tempo para que nós façamos os ajustes necessários para não fazermos mais jus àquela crítica, como também nos ajuda para que busquemos tolerar aquela pessoa, suportar e lá na frente amá-la. Se a crítica é injusta, ela já nos auxiliou a fazer uma avaliação para saber se é justa ou não é justa. Já nos auxiliou no nosso processo de autoconhecimento. E então também nos auxilia a compreender, a tolerar, a perturbar aquele irmão e a trabalhar cada vez mais para que os nossos frutos se multipliquem, porque é pelos frutos que a árvore é conhecida. Que possamos então nos engajar na atividade do bem, tendo a certeza e lembrando mais uma vez de que nada nem ninguém valem a nossa paz. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com o seu amor.